não absorva como algo pesado, porque é algo que vocês vão precisar e não é algo que vocês vão sair assim sabendo totalmente. Lá adiante vocês vão poder estar dando sempre a pescadinha aqui, porque também as normas elas estão sempre vindo atualizadas, né? Então é bom a gente estar buscando informação sempre. E também depender do professor. Se ele pedir, vai lá, dá aquela pescada, como é que eu faço dedicatória mesmo, como é que eu vou realizar um agradecimento e tal. E dá uma olhada no que foi passado, tá certo? Vamos ver aqui sobre a folha de rosto. Vou tentar diminuir minha tela para dar para vocês enxergarem. Olha só. Com relação à folha de rosto, vocês vão colocar aqui o nome do autor, como vocês estão vendo direitinho. Entre o nome do autor e título de trabalho, você deve deixar aproximadamente 12 espaçamentos no Microsoft Word, ou seja, vocês vão dar 12 enters, né? Chegou aqui, né, centralizadinho, 12 enters, título do trabalho. Em negrito. O subtítulo, caso haja algum, não é também necessário, se tiver, vocês irão colocar na linha logo abaixo do título, certo? E vai colocar ele em maiúsculo, né, em caixa alta, mas não vai estar em negrito, vai estar como vocês estão vendo aí. Em seguida, vocês vão dar mais 12 enters e abaixo você vai colocar o desenvolvimento do seu projeto, certo? Que é do seu subtítulo aqui. Então, o que é que acontece? Perdão. Vocês irão colocar aqui projeto de pesquisa do curso, vai botar o nome do curso ou da faculdade, né? Vocês vão colocar também a conclusão do trabalho, né? Foi utilizado como tal coisa e tal. Vocês vão colocar aqui ao lado. Vocês irão colocar aqui a cidade e o ano, certo? Aqui abaixo, logo depois, ou na penúltima linha e entre o ano, entre a última linha já no espaçamento, quase no limite. Isso tudo vocês vão centralizar. Aqui as observações, observa-se bem que vocês vão continuar usando as mesmas fontes, como tenho dito. Aqui, nessa parte onde tem subtítulo, e você vê que tem aqui umas letrinhas pequenininhas, onde tem projeto de pesquisa apresentado do curso tal. Vocês irão usar a fonte de número 10, tá? Eu nem percebi se tem aqui eu falando isso, mas eu já vou explicar. Vocês vão usar a fonte de número 10, certo? Onde tem aqui projeto de pesquisa apresentado ao curso tal. Porque se vocês usarem outro tipo de fonte, vai ficar muito grande e eles não vão dar aqui, vai descer. E vocês vão ter sempre aquele problema de ficar descendo. Então, você tem que usar a fonte de número 10, a fonte número 10 e o Arial ou a Times New Roman, certo? Que mais aqui? O uso do negrito, certo? Apenas para o título do trabalho, né? Trabalho de metodologia. Metodologia científica da pesquisa. Aí você vai colocar ele apenas em negrito. O nome do autor o nome do autor é o seu nome, viu, gente? Aí é o seu nome do trabalho, não é nome de nenhum escritor não, para vocês não se confundirem. Aí na folha de rosto é o seu nome, certo? É a mesma coisa, você vai repetir a capa e o que vai mudar é colocar o subtítulo, o projeto tal aqui ao lado, como vocês estão observando aí, certo? Na fonte 10, porque se botar outra vai ter dificuldade. E abaixo cidade e ano, mesma coisa, só muda o subtítulo aí, tá bom? Resumindo, né? Use negrito apenas no título do seu trabalho, isso é muito importante, tá? Usar alinhamento justificado, mas a fonte tamanho 11, mais caixa alta somente na nova explicativa. Não sei por que tá dizendo 11, mas é 10. Se botar 11 e não sair, você deixa. Se estiver dentro das normas, você deixa. Mas se você colocar 10, 11 e ele descer, você deixa 10, tá bom? Usar alinhamento centralizado, mas a fonte tamanho 12 em caixa alta para todos os demasiados da folha de rosto. O restante do trabalho todo Arial 12, tá bom? Só mesmo esse pequenininho aqui do cantinho, onde tá o subtítulo, você usa Arial 10. Então, meninas, eu espero que vocês tenham entendido bem. E agora, para melhorar o aprendizado de vocês, vamos às dicas das mudanças da ABNT. Olá, você está no canal da Letraria. Eu sou Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e hoje eu vim falar para vocês sobre as novas normas da ABNT que foram publicadas em novembro de 2018. Se você ainda não está atualizado, você precisa assistir esse vídeo até o final. Para começar, a gente vai falar sobre 5 dicas importantíssimas
em relação às referências bibliográficas para os trabalhos acadêmicos, seja um TCC, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Um trabalho que esteja formatado de acordo com a BNT, principalmente na parte das referências bibliográficas, que são as obras que você utilizou e que você citou, com certeza ele vai ser muito mais bem avaliado numa banca, porque um trabalho que esteja fora das normas é como uma redação escrita com uma letra difícil de ler. É o que chama mais atenção, a formatação do trabalho e a adequação à BNT. Então, se você estiver atualizado e fizer isso de acordo com as novas normas, você tem grandes chances de ter um trabalho bem avaliado. Então, a primeira dica é em relação aos sinais gráficos, maior ou menor, que eram usados para indicar os links. Então, quando você for fazer a referência de um artigo científico ou mesmo de uma tese, algum trabalho que foi tirado de um link, você tem que colocar esse link, mas você não precisa mais usar aqueles sinais. Você vai colocar disponível em 2 pontos, o link do trabalho, ponto final depois do link, acesso em e vai colocar a data em que você acessou aquele link. Por que isso é importante, ter a data? Porque pode ser que aquele link saia do ar, então é importante marcar o momento em que você encontrou aquele link disponível e fez a leitura do trabalho. A segunda dica também é em relação ao sinal gráfico. Quando a gente usava várias obras de um mesmo autor, na lista final de referências no trabalho, a gente costumava não repetir o nome desse autor e inserir 6 toques do underline e um ponto final, para substituir o nome do autor. Agora essa regra não vale mais. O que você tem que fazer é repetir o nome daquele autor, não importa quantas vezes ele tenha sido citado. Então vamos supor que você usou um autor uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 10 vezes, você vai ter que repetir o nome dele todas as vezes na lista de referências. A terceira dica é em relação à quantidade de autores. Antes, como funcionava na BNT? Se você tivesse utilizado um trabalho que foi escrito ou organizado por 3 ou mais autores, você deveria usar et al. Agora não, agora com 3 autores você tem que citar os 3 autores lá na lista de referências bibliográficas ao final e também no corpo do texto. Então você tem que colocar o sobrenome dos 3 autores em caixa alta, entre parênteses, quando você fizer uma citação no texto, ou se for uma citação direta intercalada com o texto, você tem que escrever, por exemplo, Silva, Santos e Magalhães e colocar o ano entre parênteses. Na lista de referências ao final, você pode colocar somente as iniciais do nome ou o nome completo. O que importa é que isso seja padronizado ao longo de toda a lista. Então, se no primeiro item da sua lista você colocou Silva, José da, você vai ter que usar o nome completo em todos os outros autores citados na sua lista. Ou, se você começou com a inicial, Silva, J. da, você vai usar só as iniciais dos nomes em todos os itens da sua lista. O importante é que haja uma padronização. Uma dica extra é, na hora de fazer a padronização, você optar por incluir só as iniciais dos nomes, porque em alguns trabalhos fica difícil a gente encontrar o nome completo do autor. Então, se você optar pelo nome completo, você vai ter o trabalho de encontrar o nome completo de todos os autores que você citou. Agora, com as iniciais fica mais fácil de encontrar esse dado. A quarta dica é em relação ao uso do et al. Et al você vai usar agora para 4 ou mais autores e não mais 3, como era antigamente na BNT. Então, quando você citar uma obra que foi escrita ou organizada por 4 ou mais autores, no corpo do texto você vai colocar o último sobrenome do primeiro autor que aparece na obra e a expressão et al. Na lista de referências é mais indicado que você aponte o nome e o sobrenome dos 4 autores, sejam eles 4, 5, 6, 7 ou 8. Não importa. O importante também é fazer a padronização. Então, se uma obra tem 4 autores e você citou os 4, na obra que tiver 8 autores, você tem que citar os 8. Tem que manter o mesmo padrão nessa lista de referência. Nossa quinta e última dica é em relação às expressões em itálico, entre elas et al, que significa e outros, quando você fizer referência a uma obra escrita por 4 ou mais autores, então você pode escrever o último sobrenome do primeiro autor citado e colocar et al. Em itálico, a expressão em itálico. A expressão s.l também, quando você estiver indicando uma obra que não tem local, então significa sem local, ou a expressão s.n, que
significa sem nome. Então essas expressões, a partir de novembro de 2018, segundo a ABNT, têm que ser escritas em itálico. Então, para resumir, essas 5 dicas sobre as novas normas da ABNT. A primeira e segunda são em relação aos sinais gráficos. Você não usa mais o sinal gráfico para marcar os links dos documentos eletrônicos. Não usa mais o sinal gráfico do underline para não repetir o nome do autor. Você precisa repetir o nome do autor. A terceira dica é citar todos os autores em obras escritas ou organizadas por 3 autores. A quarta dica é em relação a obras que têm 4 ou mais autores, que aí você pode citar os 4 ou pode usar a expressão et al, citando apenas o primeiro. E a quinta dica é em relação às expressões em itálico, et al, SL ou SN. Se você quiser mais detalhes sobre essas novas normas da ABNT, visite o nosso blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades em relação às novas normas da ABNT. Um abraço e até a próxima! E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido bem sobre estas mudanças. Qualquer dúvida, pode estar me perguntando. Obrigada!